Olá a todos, estamos aqui com o Luiz Henrique Zanini, que dessa vez não vai falar sobre a Voluntano, vai falar sobre o outro projeto que ele tem, que é o Era dos Ventos. Ele tem parceria com o Álvaro Escher. O Pedro Hermeto, nosso companheiro de Gula, já foi sócio do projeto, não está mais frente à Era dos Ventos, por outros motivos que não tem nada a ver com nenhuma desavença entre eles, pelo amor de Deus. E vamos aqui hoje provar algumas coisas, mas antes de vocês saberem o que a gente vai provar, eu vou pedir para o Zanini falar um pouquinho sobre como nasceu esse projeto, da onde veio a ideia e contar um pouquinho da história da Era dos Ventos, do início até hoje. Zanini, é contigo. Bom, Lalas, primeiro, muito obrigado ali, né, pela oportunidade e eu acho que a primeira oportunidade que eu tenho assim pública de parabenizar o retorno da Gula. Então a gente está muito feliz, né, com o retorno. É sempre bom pluralidade, né, em tudo. E a Gula realmente eu acho que é um veículo muito legal, né. Então parabéns aí para ti e para todos aí por fazer com que a Gula voltasse assim, em grande estilo, né, para a gente. Orgulho mesmo, né, do Brasil. Uma das coisas boas que aconteceram esse ano, né? A safra 2020 e o retorno da Gula. Espero que aconteçam outras também, né? Mas, então, assim, Lalas, o que eu vou te falar? A Era dos Ventos surgiu... ela vem de um projeto embrionário, né? Eu e o Álvaro Escher, nós éramos colegas do curso de enologia lá em Bento Gonçalves, e concomitante ao projeto da Voluntano, a gente tinha uma pegada assim meio subversiva, né, dentro da escola de enologia, porque era a escola aqui de Bento Gonçalves era uma escola tradicional, então ali se estudava muito essa questão de vinhos, como deveriam ser feitos os vinhos num padrão industrial, digamos assim. E, concomitante ao projeto da Voluntano que eu ia tocando, a gente fazia alguns experimentos. A gente começou lá em Pinto Bandeira, onde ele aluga lá um galpão, e a gente vai fazendo pequenos experimentos. Então, lá na escola, quando se dizia que não se macerava uva branca, a gente ia lá e fazia exatamente o contrário. Macerava. Vinho que não podia... Como é que vocês vão fazer vinho sem SO2? Aí o Álvaro sempre me puxou para isso, sabe? Para a gente questionar as coisas. Então, a Era dos Ventos, assim, eu acabo fazendo durante 3 ou 4 anos que ele fica em Bento Gonçalves, a gente fica trabalhando lá em pequenos experimentos, né? Nada comercial, né? Até que o Álvaro resolve ir para Santa Catarina, ir para Garopaba e ir lá construir a Cave Ouvidor, que era o projeto pessoal dele. Acho que tu te lembra, né? Lembro, claro. Dessa trajetória. E o Álvaro vai e me deixa meio órfão, né, desse projeto que a gente começou juntos aqui, né? Mas ele tinha a expectativa de ir lá, de fazer alguma coisa no litoral catarinense e continuar os experimentos dele. Aí, isso acho que foi em 2003, 2004, aí eu e a Thalise resolvemos, vamos continuar, né? Não dessa forma... que a gente vinha fazendo ali com o Álvaro, talvez menores quantidades, mas continuar isso, né? Até que 2007 a gente faz os primeiros vinhos da Era, só eu e ela e meus filhos pequenos que eu botava lá para pisar. 2007 sai o primeiro vinho da Era dos Ventos sem ter nome, né? Então começa ali um pequeno ensaio do que poderia ser. Em 2008 o Álvaro não dá certo lá o projeto, ele volta para a Serra Gaúcha e a gente convida ele para fazer o projeto, junto com a gente. E aí, junto com o Pedro, ali do Aprazível, a gente começa aí a dar uma cara para o projeto, né? Então, resumidamente, essa é a origem da Era dos Ventos, né, Laura? E vem cá, e como é que foi essa trajetória? Porque é engraçado, eu lembro que a primeira degustação de Era dos Ventos, eu fiz isso lá em Portugal, antes de uma degustação oficial aqui no Brasil. E, internacionalmente, a Era dos Ventos acabou sempre fazendo muito sucesso. Eu não sei nem com uma produção tão pequena, como é que você faz para manejar isso? Como é que é a estratégia, se é que existe alguma, de marketing, lançamento ou o que seja? Nada. Lalas, assim, ó, nada, absolutamente nada. Eu acho que desde a concepção desse projeto, assim, porque essa minha veia mais poética, né,
de deixar o vinho falar por si só, eu acho que acabou sendo o grande marketing do próprio vinho, é ele mesmo, sabe? A gente nunca precisou ir atrás de ninguém, absolutamente ninguém. Foi tudo muito espontâneo, sabe? Além, tu lembrou muito bem, a tua degustação em Portugal é incrível, porque as pessoas ouviram né, que era lá fora era degustado vinho. O Jonathan Oster leva, até foi matéria da Gula, né? O Jonathan Oster leva um Peverella 2008 também lá para Paris, faz uma degustação no El Fogon, onde tem lá o Jean-Marc Rouleau, alguns produtores assim. Cara, e aí publica esse artigo na Gula, onde o primeiro vinho a acabar na mesa foi o Peverella, sabe? E assim, realmente, com 600 garrafas lá, o primeiro vinho tinha 600 garrafas. Então, mas não foi destinado assim a 10% para o marketing, né? Então, nada, foi totalmente espontâneo, né? E Foi, lembro, né? Oi? Ele foi. Foi, cara, foi. E eu acho que um pouco tem a ver com a própria origem do que nomeou o projeto, sabe? Porque, assim, o projeto vem de uma história muito legal, que a gente não tinha nome para o projeto, né? E eu lembro que eu estava caminhando aqui, perto da casa da minha mãe, aqui em Caxias, e estava tendo um ensaio de dança de uma bailarina de São Paulo. Estava fazendo uma oficina em Caxias do Sul, e aí eu ouço uma música lá maravilhosa, e disse, cara, essa música tem que ir para uma fermentação, tem que fermentar o vinho com essa música, né? E aí eu, na volta, porque eu estava caminhando com as crianças, vou até o parque, e quando eu retorno, uma antiga vinícola, inclusive, vinícola Luiz Antunes, né? Onde estava tendo essa oficina, que agora virou um centro cultural. Aí, na volta, eu não encontro mais essa bailarina e só peço o endereço dela, assim, para eu tentar encontrar essa música, né? O nome da música é Valsa, né? Até a trilha sonora de um filme japonês, muito legal, por sinal. Sabe de quem? Sabe Oi? quem é o autor da música? Não sei, cara, não sei. Eu vou ter que descobrir isso, né? Só que eu fiquei tão emocionado com aquela música, né, que se chama Valsa, e aí eu mandei o e-mail para ela, consegui endereço, tudo, e depois ela não me responde, fica 2, 3 semanas sem nenhuma resposta e me manda o CD para Valontano com a música gravada, cara. Aí a gente troca umas mensagens, aí eu falo do projeto, de ser um vinhateiro, ela na dança. Eu disse que tinha tudo a ver, a arte, música, ela disse sim. Aí ela falou, foi mais para uma filosofia oriental, né? Dizendo assim, puxa, a gente tem vários caminhos, né? Aí ela me contou, me narrou a história de uma folha que caía de uma árvore e ela tinha dois caminhos. Ou ficar ali no chão, né? Ou o vento pegar e levar. E ela disse, nós estamos vivendo uma era. Eu disse, pronto, está aí o nome do projeto, né? Esse é o legítimo, era dos ventos, né? Então, que o vento leve os vinhos, né? Lá. E foi mais ou menos assim. Para quem não sabe, o Zanini tem além de um vinhateiro sensacional, é um poeta de mão cheia. Você nunca pensou em lançar nenhum livro de poesia, não, Zanini? Pô, Lalas, eu estava vendo ali a minha história, assim, eu comecei a escrever muito cedo, né? Porque, assim, meu pai morreu com 9 anos, cara. E a minha ideia, o meu contato com o mundo acabou sendo a literatura. Parece que era a única coisa que me preenchia, porque no momento, assim, que tem uma perda tão grande, parece que tudo acaba rápido, né? Tudo é efêmero. Então, na vida de uma criança, a minha fuga foi realmente as bibliotecas, assim. Eu acabei indo muito para a biblioteca, escrevendo muito. Aí, na escola já era, a melhor poesia da turma era minha, né? Aí até que foi a melhor poesia da escola, cara. E aí tenho até no Rio de Janeiro uma publicação, cara. Na Academia de Letras e Artes de Paranapuã, na Ilha do Governador, aí tem acho que tinha 17, 18 anos, uma amiga minha mandou umas poesias sem eu saber e acabou sendo publicado, né? Mas eu acabo escrevendo as poesias nos contrarótulos da Era dos Ventos, que acaba sendo meu livro. Pois Por é, enquanto é esse, cara. é um livro que a gente bebe, né? Por isso que os rótulos já são lindos. Quem é que faz? Fala um pouquinho disso também. Tá, os rótulos, Lalas, assim, ó, a gente sempre pensou, a gente nunca interferiu nos rótulos. Por incrível que pareça, a gente nunca interferiu na obra do artista, tá? A gente sempre quis ter uma proximidade com quem fizesse os rótulos, uma proximidade humana, né? Então, por exemplo, os primeiros rótulos foi um pessoal de Caxias e um primo meu que acabou fazendo, né, os rótulos, mas que tinham bebido o vinho e tinham conhecimento do que a gente queria fazer
com esse projeto, né? Mas nenhum rótulo tem a nossa interferência, né? Então, são artistas que a gente pega, né? Todos eles artistas. O do Peverella, por exemplo, mora ali em Petrópolis, no Rio, né? Que é o Orlando. E os últimos das abelhas aí foi uma artista peruana que eu conheci na Holanda. E a gente teve uma conexão assim de mandar o vinho, né? Primeiro beber o vinho, depois se inspirar e o que o vinho transmitisse, botar ali no papel e fazer o rótulo. É a única exigência assim, que se conhecesse o vinho, pelo menos para se inspirar, né? Tá certo, ficaram lindos os rótulos. Falando nos vinhos Obrigado. agora, vamos provar, né? Então a gente Vamos começa lá. no Moscato. Deixa eu pegar Moscato. ele aqui. Isso aí. Minha garrafa. Mostrar o rótulo aqui, que tá lindo. Como é que é o nome da artista peruana? É Bárbara Ilse. Infelizmente, com esse negócio de câmera fica ao contrário, não é assim escrito ao revés, como diria a peruana, mas é muito lindo esse rótulo, eu adorei isso aqui. Então, fala um pouquinho desse Moscato, Zanini, enquanto eu me sirvo aqui. Bom, Lalas, assim, ó, a ideia também, a Era dos Ventos, inevitavelmente, acabou fazendo esse trabalho de resgate, né, das variedades. E a gente está cada vez mais buscando essas variedades num determinado local, que a gente chama de caminhos de pedra, mas na verdade é linha palmeiro, tá? É uma extensão um pouco maior que só os caminhos de pedra, que é uma região turística. Na verdade, não é nenhuma... O pessoal pergunta, mas é denominação de origem? Não, absolutamente nada. Caminhos de pedra é só uma localização geográfica, né? E turística aqui de dentro. Mas as uvas são todas dessa região, né? E uma delas, então, a gente vai degustar três variedades que são muito antigas dali, né? Então, uma delas é o moscato. Eu tinha muita vontade de elaborar o moscato, sabe? Porque a gente tem registro de moscato muito antigo aqui na Serra Gaúcha, né? Eu acho que junto com o Trebbiano, com a Trebbiano e com a Peverella, formam mais ou menos um tripé, assim, das variedades brancas que chegaram por aqui. Então, esse moscato é um resgate da elaboração também. Então, a gente queria fazer um moscato de maceração, não aquele moscato que tu preserva a oxidação ao máximo, né? A gente queria era dar uma característica de moscato com o resgate também do processo. Então, é um vinho também que sofre maceração, menor que o Trebbiano, menor que a Peverella, mas que também forma. Então, termina a fermentação alcoólica desse vinho no próprio mosto, né? Aí sim a gente faz a trasfega dele. E ele é feito em mastelas de madeira, essa maceração, e posteriormente depois vai para um tanque de inox. Então é só esse o processo. Não usamos leveduras selecionadas, nenhum tipo de imunológico, nada. É o vinho que vai SO2 somente antes do engarrafamento. Né? Vocês demoraram muito a acertar esse moscato? Vocês fizeram muitas vezes? Porque o moscato é uma uva que é difícil de você lidar justamente com esse problema da oxidação. Acho que você tem uma janela muito curta ali para você trabalhar sem fazer com que o vinho fique oxidado demais e perca as características da moscato. É engraçado que ele tem um nariz claramente de moscato, um nariz rico, perfumado, que é aquela delícia que a moscato tem, e você só percebe mesmo mais essa oxidação na boca, onde você tem um vinho bem seco, com muito mais pegada do que normalmente um moscato tem, muito mais tensão. Como é que foi acertar essa janela para encontrar esse equilíbrio? Não deve ter sido fácil. Não foi fácil, Lalas. O moscato é uma uva que a gente já vem tentando há algum tempo, né, em microvinificações, e o problema é realmente assim, são as macerações, né? E esse contato de remontagem é que ali acaba sendo, como a gente também não tem controle de temperatura, o determinante acaba sendo as remontagens, né? Então, eu acho que o principal cuidado aqui que a gente observou na moscata, ela não podia ter tantas remontagens como tem, por exemplo, uma outra variedade como a Peverella, né? Então, assim, foram diminuídas as remontagens que a gente acaba fazendo com o piju ou com as próprias mãos, né? Então, a gente diminuiu isso, né? E o único resultado que a gente tinha, que a gente conseguiu também, a gente tinha um certo amargor, né? Por conta do processo. E a gente também conseguiu, diante dessas, na verdade, são remontagens, né? Menos frequentes, aliviar isso também. E outra coisa, a gente não, que nas outras variedades a gente até coloca algum percentual de cacho inteiro, né?
E aqui na Moscato é 100% uva desengaçada. Então é isso. E vem cá, essa acidez vem da onde? Não é muito da Moscato, normalmente tem uma acidez elétrica, que nem esse vinho tem. Da onde vem isso? Acho que tu definiu bem. É um Moscato elétrico, né? Esse Trebbiano é on the rock. Esse aqui, acho que é uma homenagem a ti, lá a gente pode pôr Moscato elétrico. É uma acidez, realmente assim, a gente, territorialmente, a gente está num lugar de Bento Gonçalves que é onde tem maior altitude, né? É uma variedade tardia também, né? Mas que não alcança lá aquela sobrematuração. Então, eu acho que isso se deve muito ao clima e solo de lá, né? Não tem... E a gente conseguiu esse equilíbrio. Eu acho que a acidez, assim, ela está pronunciada, assim, mas que dá esse frescor para... Porque quando, né, Lalas, acho que tu falou bem, o moscato já é perfumado, aí se não tiver essa acidez, aí fica aquela coisa muito enjoativa, né? Então, eu acho que acabou dando esse equilíbrio, né? Ficou espetacular. Eu não tinha tomado não e não quis provar antes da nossa conversa, justamente para ter aquela primeira impressão junto contigo aqui. Gostei muito. E que moscato é esse? Você sabe da onde vem, a origem dele? Porque a família é enorme, né? Enorme. Lalas é assim, ó, não se identificou ainda. O pessoal fala muito, Moscato Bianco, que é uma coisa muito genérica, né? Ou Moscato Italiano, tal. Mas aqui até teve um trabalho de pesquisa sobre isso, né? Até quem tem dados mais aprofundados sobre isso, até o pessoal de Farroupilha, que fez, e que realmente é o maior produtor de moscato do Brasil, né? E eles não conseguiram ainda identificar, porque ela não tem semelhança. Esse moscato, ao que tudo indica, veio da Argentina, né? Ela não teve uma entrada via imigração italiana, mas depois houve também uma reintrodução da variedade que era normal, né? Aqui na nossa fronteira, Uruguai, Argentina. E então, assim, não se tem ainda uma definição do que é esse moscato. E não se tem ainda uma similaridade com algum clone italiano, né? Então, é bem difícil ainda determinar que moscato seria esse. Mas é um moscato Serra Gaúcha, assim, DNA. Né? Verdade. E para a gente terminar com esse vinho, uma outra coisa que fica no fim de boca é uma salinidade, que eu não me lembro, tirando muito poucos vinhos que tem a Moscato como participante, eu não me lembro de encontrar essa salinidade. Mas essa salinidade não é da uva, né? É do lugar, é do teu solo ali, né? Exatamente. Você está a quantos metros de altitude ali? Ali nós estamos a 680 metros. É um dos lugares mais altos assim de Bento Gonçalves, né? Porque agora Pinto Bandeira acabou se emancipando, né? Então antes nós tínhamos a região de Pinto Bandeira, mas aqui Caminhos de Pedra acaba sendo... A gente sofre muito com geada, né? Em determinados lugares, mas aí fica entre 680 e 700 metros de altitude. Está espetacular o vinho. Você falou de não saber a origem do moscato que tem aí. O Trebbiano, você sabe, né? A origem, vamos para o segundo vinho, que é o Trebbiano on the Rocks. Esse já é qual safra do Trebbiano? Essa aqui é a Trebbiano, esse é o 2019, então. Já são quantos? Oi? Já são quantos Trebbianos? Trebbiano, nós começamos em 2015, Lalas. Daqui a pouco a gente pode fazer uma vertical, hein? Opa! Você tem todos? Tenho todos, óbvio. Então, quando a gente estiver junto, vamos fazer uma vertical aqui para mim, porque muito me interessa. Acho que é uma boa ideia. Acho uma boa ideia mesmo, né? Bom, me fala desse Trebbiano. É o Trebbiano romano? É o Trebbiano da Abruzzo? É uma outra coisa? O que é isso aqui? Pois é, as notícias... Assim, ó, novamente, Lalas, o Trebbiano, aí tem registros mais antigos ainda, né? Nós chegamos aqui, o Trebbiano, eu consegui um relato do Trebbiano em 1910, cara. Né? Então, seria uma das primeiras uvas que acabou chegando. Isso é um jornal que eu tenho aqui, é 1910, que eu acabei colocando, não sei se consegue, isso aqui é uma cópia, vai ficar meio complicado aqui ver, né? Mas o nome se chama... mas dá para ver, Colono Italiano. É jornal, né? Isso aí. Aí eu faço muita pesquisa, assim, jornais da época, né? Porque eu gosto de me certificar, porque a história, quando ela é reescrita, é complicado, né? Porque sempre vai do historiador. O jornal te dá aquela coisa mais
instantânea, né? O que está acontecendo no dia e tal. Então, eu acabei pegando o Trebbiano aqui, que tudo indica o Trebbiano toscano, tá? E aí é uma variedade assim que junto com a Peverella faz parte da, não tem como não falar em uvas brancas no Brasil sem falar na Trebbiano, sabe? A Trebbiano foi a base junto com a Peverella e também o Moscato, claro, mas o Trebbiano acabou dando uma sustentação imensa à vitivinicultura, porque ela é uma uva extremamente produtiva, né? Uma uva fácil de cuidar, é uma uva que somente tendo os tratos manuais, assim, os manejos, é suficiente para se ter uma uva de grande qualidade. Então, e a Trebbiano acabou quase esquecida também, ela foi jogada lá para terceiro, se não quarto plano, né? Junto com a Peverella, colocado no limbo, né? E aí esse resgate eu acho muito, muito legal. Também é um vinho de maceração, né? Aqui é maceração de quanto? O Trebbiano normalmente é de 10 dias a 14. São duas semanas no máximo, tá, Lalas? Aqui já tem uma maceração... Tem tanino, né? Ah, sim. Aí tem o tanino, né? Tem o tanino, tem o salgado. Eu adoro esse vinho. É engraçado porque esse vinho, com esse do Nascedor, eu lembro você me mostrando isso. Tinha nome, mas ele não tinha nem rótulo ainda. Não tinha, né? Não tinha. O rótulo ficou espetacular, diga-se de passagem. E eu já gostei desse cara de cara. Provei, foi amor à primeira vista. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito bom. Tem gosto de pedra, esse vinho. Sim. O nome é muito feliz, o On The Rocks. E ele mantém, engraçado que todos os Trebbianos que eu provei, apesar de sutis diferenças entre eles, mas o DNA está ali, né? Parece que ela é pouco suscetível à diferença de safra, não sei o que acontece, mas ela mantém a mesma característica, esse salgado, essa garra, essa tensão, esses taninos. E assim, ó, foi um pouco ousado, né, Lalas? Porque assim, o Peverella, a gente estava fazendo vinho com maceração do Peverella desde 2000, né? Assim, e a gente o Trebbiano vem em 2015 só, né, cara? Que a gente faz isso. Então, a gente foi um risco, assim, pô, vamos fazer também macerado o Trebbiano. E foi tão legal porque a gente quis dar uma identidade para ele. Como é que seria feito? Pô, os portugueses fazem lagar, né? Os vinhos. E a gente pensou, pô, qual que é a nossa pedra aqui, né? E a gente fez um pequeno lagar de basalto para ele, né? Sendo que o vinho, a nossa rocha-mãe aqui é basalto. Então, como fazer? Vamos fazer um vinho de maceração dentro de um recipiente de pedra, né? Então, caminhos de pedra, né? O lagar feito de basalto e nosso solo sendo basáltico, sabe? Então, foi isso. Acho que a gente deu uma identidade para o Trebbiano que até então não se tinha no Brasil. Ela era uma uva assim, jogada junto com as outras para fazer vinho de corte, para destilar. O pessoal usava muito, né? Para destilar o vinho. Uma uva produtiva, né? É de alta produtividade. Pois é. Então, e aí a gente conseguiu fazer isso, fazer com que ela realmente se expressasse dentro desse sistema de maceração, que nos agrada muito. Eu, particularmente, né, eu acho que as uvas brancas maceradas com esse controle, óbvio, né, eu acho que é um resultado interessante. Eu acho esse vinho bem rock and roll. É engraçado você falar da Trebbiano, é outro Trebbiano, né, o Trebbiano d'Abruzzo, não é o Trebbiano toscano, mas o do Valentini lá, também redefiniu a Trebbiano na Itália, né? Serviu como um definidor, como um norte, onde muitos produtores que talvez antes não apostassem tanto assim na Trebbiano lá passaram a apostar graças àquela qualidade espetacular lá dos vinhos do Valentini, que você conhece bem também. Sim. Pois é, Lalas, eu acho que a gente tem um compromisso, sabe? Não é ideológico, sabe? Não é ideológico que eu quero falar, mas a gente tem um compromisso com a cultura, né? Aqui todo mundo diz, nós somos de origem italiana. Na verdade, quando veio a imigração, a Itália recém tinha sido unificada, né? Não existia um espírito, eu sou italiano. Existia o cara que tinha vindo do Trento, do Vêneto, né? Da Lombardia. A Itália não estava unificada. Então, nós somos brasileiros, né? Nós somos brasileiros, essencialmente brasileiros.
Agora, essas variedades chegam, a colônia, então, né, aqui impulsionada por Vênetos, Trentos, o pessoal da Lombardia, né, na sua imensa maioria, dá uma cara para esses vinhos, fazendo o quê? Uma valorização dos espaços domésticos para a elaboração desses vinhos. Ou seja, vamos fazer esses vinhos, né, nas nossas casas, nos nossos porões, fazendo fermentação aberta em mastelas, né? Então, eu acho que é esse o compromisso da Era dos Ventos. Eu acho que é o retorno, sabe? Eu acho que a inovação, às vezes, é olhar para trás, né? E manter isso. Com técnica, eu não estou aqui sendo purista, né? Óbvio que existe a ciência, existe a técnica, mas tu pode melhorar o processo tendo a técnica, mas não desperdiçar a tua essência, a tua cultura. E é o que a gente viu muito, né? Aqui no Rio Grande do Sul, com a chegada das multinacionais, querendo plantar Pinot, Chardonnay, Cabernet, sabe? Óbvio, se adaptam também essas variedades, né? Mas a gente tem que ter um compromisso de retorno a essas variedades que dê um resultado. Então, acho que o Trebbiano foi um pouco isso também, né? Desse resgate de como era feito o Trebbiano e te dar um vinho assim, né, Lalas? Agora, gostar ou não, né? Eu acho que é de cada um. Mas Eu gosto. a nossa obrigação é essa, tentar fazer vinhos muito bons, respeitando cultura, processos, né? E o homem, cara. Não existe vinho sem o homem, né? Então, Certamente. eu acho que é isso, né? Esse Trebbiano é muito forte nesse sentido também, né? Esse Trebbiano, para mim, é um vinho rock and roll, um vinho Rolling Stones, mais Rolling Stones dos teus vinhos aí. E queria, antes da gente passar no clarete, eu queria que você falasse rapidinho, né, porque a gente não tem muito tempo, do basalto. A gente fala muito do granito como um grande solo para grandes vinhos, fala-se muito do xisto, fala-se muito de outros tipos de solo, e fala-se pouco do basalto, que eu gosto muito de vinhos feitos em solos basálticos, e eu queria que você explicasse um pouquinho o que o solo empresta, quais são as características que normalmente a gente tem dos vinhos, quando eles são puros, feitos ali no basalto. Pois é. Lalas, assim, ó, o nosso curso lá, quando eu estudei enologia, era viticultura e enologia, né? Se dando muito mais ênfase para a enologia do que propriamente para a viticultura, que é onde saem os vinhos, né? Né? Então, obviamente, essa é uma crítica, assim, antes de responder a tua pergunta, vai me coordenando o tempo que eu falo muito, tá? Mas, assim, ó, eu acho que uma das grandes críticas que a gente tem à enologia moderna, né? Mesmo nas escolas de enologia, em todo mundo, não estou falando só do Brasil, é priorizar muito a questão da enologia, sabe? Da onde, como fazer os vinhos dentro da vinícola, e se esquece. Realmente, isso que tu falou, que é muito importante. Acho que a pergunta mais importante é sobre o solo, é sobre o clima, onde essa variedade está adaptada, né? E eu lembro quando eu estudava viticultura, a gente dizia os solos são franco-argilosos, mas isso não me dizia muita coisa e não me convencia muito, né? Aí a gente foi atrás, eu e o Álvaro mexendo, a gente sempre brigou muito por ter mais livros na biblioteca, né, sobre solos. Então, a gente não tinha muita informação sobre o solo principalmente Serra Gaúcha. A gente teve um maior detalhamento quando houve a indicação de procedência do Vale dos Vinhedos, mas aí atingiu só regionalmente, né? Aí eu fui atrás, descobrindo, né, esse maior derramamento de basalto que tem no universo, está aqui, né, cara? Tá 230 milhões de anos. Se a gente pegar aí de São Paulo para baixo, sabe que houve um derramamento incrível de basalto. E a gente sabe que esse solo, essa rocha, ela não ela é quase impenetrável, né? Então a gente tem pouca superfície para as videiras se aprofundarem aí, né? A gente chama ali o grau geotrófico, né, da raiz. Então ela acaba chegando no limite, é isso aí. A gente não tem como perfurar esse basalto. Então a gente tem uma camada assim, uma superfície ali de 50, 80 centímetros, às vezes, dependendo do lugar, 1 metro, com muita matéria orgânica, sabe? É muita fertilidade, é muito fértil, né? E com alguma composição mínima de areia, mas também tem calcário, também não muito, mas esse solo basáltico que te dá acidez, sabe? E é isso que é interessante nos nossos vinhos, o que ao longo de toda a história quis esconder, porque os nossos vinhos eram ácidos, né?
Era a pior crítica que se tinha aos vinhos brasileiros, né, Lalas? Pois é. Puxa, E hoje em dia todo mundo acidez. quer, nego corrige, faz de tudo para ter acidez. Puxa vida, cara. Hoje tem o pessoal. Olha o que é um milagre na natureza não precisar acidificar os vinhos. A gente não precisa pôr nem tipo de ácido no vinho. Isso vem de forma natural, né? Então, o que era assim, até na década de 70, 80, como um defeito, cara, hoje a gente vê com uma extrema qualidade, né? Ter acidez nos vinhos. Então, é esse solo, né? Esse solo que vai te dar, mesmo tendo uma umidade, tem uma dificuldade por causa disso, mas a gente vai ter uma acidez muito linda nesse solo, né? Então, acho que é essa característica que vai, a principal delas, né? Onde tem muito basalto também é na Ilha da Madeira, não sei se tu sabia. Olha Ali só. ali tem bastante basalto no solo, é uma rocha vulcânica, né? Acaba tendo Isso. bastante basalto ali, você vê a acidez tem os vinhos da Madeira também. Né? Que maravilha. Abençoado seja o basalto, cara. Pois é. Eu ainda vou fazer uma matéria, né? Vou dar um spoiler aqui, mas acabei de ter essa ideia na nossa conversa. Vou fazer uma matéria para a Gula sobre basalto. Explicando Legal. o que é uma matéria bem profunda. Uhum. Mais profunda que o basalto, já que o basalto é impenetrável, a gente vai fazer uma matéria com mais profundidade. Vamos furar o basalto. Tá certo, isso aí. Vamos passar agora para o clarete. Eu estou louco por provar, eu adoro clarete. Não sei por que durante muito tempo se parou de fazer. Sim. Você sabe que lá em Portugal tem alguns claretes que eu sou apaixonado. O clarete do Frei, eu acho um espetáculo de vinho. Uhum. Vasco tem um palhete, né, que eles chamam lá, o palheto dele também é outro espetáculo de vinho. E adoro esse tipo de vinho. Fala um pouquinho desse clarete aí. Como é que veio a ideia? O que temos aqui? Tá. A ideia é o seguinte, né, Laura? A gente ali. Agora o sol tá batendo aqui, tá danado. Lindo. Mas esse rótulo aí é justamente em homenagem à luz, né, cara? As abelhas, eu acho que é muito, muito legal isso. Lalas, assim, a ideia também foi um resgate, sabe? A gente acabou tendo um mercado totalmente direcionado para aquele rosé meio Provence, assim, né? E sendo que a gente tinha uma ligação muito grande com o clarete aqui no Rio Grande do Sul, né? Os primeiros vinhos rosados, na verdade, eram claretes, até existia, né? O cara que eu mais conheci aqui, que foi um enólogo da antiga vinícola rio-grandense, o Brandalize, que é um cara que me ajudou muito, sabe? Desde o início da Valontano, por exemplo, foi um cara que esteve sempre junto comigo e eu sempre tive curiosidade de saber, né? Como é que eram processos e como é que eram elaborados os claretes, né? A ideia aqui foi um resgate mesmo, assim, ó, uma cofermentação de uvas brancas e tintas, sabe? Então, não é um rosé de uma única variedade, né? Monovarietal, de uva tinta. A ideia era realmente misturar uvas brancas e tintas e para fazer assim, termina a fermentação alcoólica e esse processo de maceração junto, aí se tira o vinho, né? Então, foi basicamente isso, é um processo de cofermentação, assim, né? De variedades brancas e tintas. E quais as variedades você usou? Pá, eu não posso falar, Lala. Isso aqui o Álvaro me proibiu de falar, pelo menos é desse segredo? Né? É segredo. Não, mas é assim, ó, é o spoiler mais spoiler que vai existir, cara. São uvas brancas e tintas cultivadas na Era dos Ventos. Pronto. E a gente, assim, ó, só vai ter uma preocupação porque ela não vai ser um vinho elaborado exatamente igual todos os anos. A variedade tinta que coincidir com a maturação das brancas tardias, a gente vai fazer porque elas não obedecem um ciclo anual, principalmente as nossas variedades, né? Que tem o Peróldego, a gente tem o Merlot, tem o Tempranillo e Marcelin plantados nessa encosta, né? Mas elas não obedecem muito bem, elas são meio anárquicas, assim que nem nós. Não obedecem todo ano o mesmo ciclo de maturação, né? Então a ideia é pegar as variedades brancas, as variedades tintas que vão amadurecer junto com as variedades brancas que a gente usa na era, né? Então esse é o intuito, né? E aqui de novo a acidez grita, né? Impressionante, ele vem, ele rasga.
Eu acho que é o clarete, assim, nos últimos anos não tenho notícia de que se tenha sido feito aqui no Brasil, né? Não. E é um clarete, realmente, a acidez, assim, vem rasgando, né? Eu Só gosto dessas coisas. que bom. Então, Ela vem. basicamente isso, né? É um clarete feroz esse aqui, hein? É. Muita Lalas, pegada, assim, muita ó, tensão. e aqui eu tenho, assim, a gente tem, eu acho que 30 garrafas desse vinho, cara. Foi, assim, a gente lançou faz 3 meses, né? Então, é um vinho que realmente foi incrível, pela curiosidade, né, que se teve da variedade, E como né? é que, qual foi a repercussão do Corte. mercado? Porque é normal, a Era dos Ventos já tem um nome, é um vinho de culto. Uhum. E, evidentemente, devia ter uma curiosidade enorme em provar esse vinho. E como foi a Sim, receptividade? O que você sentiu ali? As pessoas entenderam bem o vinho? Embora, sim. embora o cliente da Era dos Ventos já tenha uma cabeça um pouco, vamos dizer assim, mais aberta, né? Sim. Mas eu posso te dizer, Lalas, assim, que foi surpreendente, cara. Eu não imaginava, sinceramente, né? Porque foi um vinho que a gente fez, sei lá, 700 garrafas, assim, fosse em 3 meses, fosse se esgotar, né? E foi assim, realmente, o pessoal gostou muito, eu acho, não só pela novidade, mas por esse estilo, assim, de fugir um pouco as coisas estão muito padronizadas, né? Elas Então, estão muito padronizadas. Então, tu pega, parece 10 vinhos rosados, assim, 9 são iguais, sabe? Ou pelo menos obedecem o mesmo estilo. E a gente foge do estilo, mas não porque quer fugir do estilo, não. Como eu te falei, não é uma ideologia, né? É uma filosofia de resgate. Agora, as pessoas gostam muito exatamente disso, da autenticidade. E eu acho que foi esse. O Clarete foi meio revolucionário por isso. A gente resgata um vinho antigo, a gente resgata o método, né? E também faz uma coisa nova, assim, que é essa fermentação de brancos e tintos. E aí a acidez é o resultado, que a gente falou. Ela vem realmente, mas o pessoal tem gostado mesmo, né? E é como tu falou, eu acho que o pessoal que bebe a Era dos Ventos já tem uma cabeça um pouco diferente, né? Então já espera alguma coisa diferente, assim, que é a mesmice aí lá. é verdade. Não, eu gostei desse vinho, viu? Ele não tem Uhum, só acidez. A gente fica falando da acidez aqui porque é a primeira coisa que vem, né? Você bota na boca e já sente, ela entra, o impacto, o uhum, ataque todo da acidez. Mas ele tem mais. uhum. Sabe que eu odeio a palavra mineralidade, eu fujo dela como o diabo foge da cruz. Mas aqui a gente sente um pouco dela, talvez, do que as pessoas costumam definir como mineralidade, que eu talvez não saiba explicar exatamente o que ela é. Porque não é só Uhum. uma salinidade aqui. Aqui tem algo além disso aí, que não sei, talvez seja mesmo o Claro, lamber a pedra, não sei. claro, Mas claro. tem bem marcado aqui, né? Não é só Claro. acidez. E tem essa questão do tanino também, né, Lalas? Tem essa Uhum. questão da maceração, da extração de tanino, né, não é nada gritante, mas a gente vê, ele está mais para um tinto leve, mais ou menos, É. né? Exatamente. Então, é a busca, né? Então, tem esse choque também que é legal. Eu acho ele meio subversivo por isso, desse choque das variedades, né? Embora nenhuma seja aromática, branca utilizadas nesse vinho, tem o choque das duas coisas, né? Então já Dos eliminamos a aromas, moscata aqui do blend secreto. isso aí, né? Então, assim, ó, vem um pouco dessas variedades brancas e, em contrapartida, também tem alguns aromas provenientes das variedades tintas. Isso que é lindo, sabe? Então, realmente forma, assim, não sei se existe isso, mas um arco-íris de aromas, sabe? Mas um arco-íris, assim, que vem cruzando por, por todos os caminhos, né? Uma hora abre isso, né? Mais das variedades brancas, outra hora alguns aromas das tintas maceradas, então eu acho que é um vinho bem revolucionário, assim, né? Gostei bastante. E vamos fechar com ele, que é o emblemático. Então eu queria, não Ah, perguntei antes, porque eu aham, guardei justamente para esse momento. Queria que você falasse um pouquinho da Peverella, de como foi essa aposta na Peverella. Vocês acabaram fazendo, estou aqui o rótulo da Peverella, uhum, agora o sol resolveu pegar de vez, mas está aqui, 2016. É, vocês acabaram levando a Peverella para um patamar que no Brasil ela não tinha antes. Vocês sim, recuperaram, ressuscitaram, vamos dizer assim, a Peverella, já são uhum, imitados por outros produtores, diferentes uhum, produtores, com diferentes pegadas
e leituras da Peverella, também graças ao sucesso desse vinho. Não é nem só o sucesso comercial, mas é a qualidade mesmo desse vinho. É tão alta que acabou ditando parâmetros, vamos dizer assim. Queria que você falasse dessa aposta, como foi fazer essa aposta, como foi descobrir que a Peverella se prestava a esse papel da maceração longa, da oxidação. Queria que você falasse um pouco dessas coisas aí. Puxa, Lalas, é uma longa história, tá? Mas acho que a gente tem um tempinho aí, né? Ainda tem um pouquinho. Lalas, assim, ó, a primeira vez que eu bebi Peverella foi em 1998, tá? Quem me apresentou esse vinho foi meu sogro. O irmão dele tinha feito uma barrica de Peverella lá no Vale dos Vinhedos, tinha algumas plantas lá ainda, né? Porque a Peverella acabou tendo um ciclo assim de contaminação de virose e tal, né? E quando eu bebi aquele vinho, assim, eu disse, cara, nunca bebi nada igual. Nada igual. Eu disse, o que é isso? Que a gente não sabia o que era, né? Não, Peverella era uma uva que eu comia quando era criança, meu pai fazia vinho, meu sogro me falando isso. E aí foi essa palavra que não tem como não usar ela, uma epifania, cara. Assim, realmente, assim, eu disse, meu Deus, essa aqui é uma uva maravilhosa, é um vinho quase que perfeito, sabe? Tinha que ser melhor trabalhado, né? Mas era um vinho feito, tinha sido feito numa madeira, que não era carvalho, mas uma madeira de grápia, e com uma maceração também, como eram feitos todos os vinhos. E quando eu bebi aquilo, era uma coloração diferente. Eu disse, puxa, mas não é branco, não é rosado, que estranho, era uma cor salmão, assim, sabe? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu só fui estudar depois enologia. Depois eu encontrei o Álvaro quando eu mostrei para ele esse vinho, sabe? Eu disse, olha, tem esse Peverella aqui, que é um tio da Thalise que faz esse vinho. E aí a gente foi atrás, né? O Vale dos Vinhedos praticamente exterminou completamente a Peverella, e os Caminhos de Pedra, por ser uma região mais pobre, né? Assim, em termos de enoturismo e de vinícolas, acabou ainda mantendo algumas variedades que eram vendidas junto com outras, feito um bolo só e vai para a vala comum, né? E aí a gente começa a resgatar. Zanin, deixa eu te interromper aqui. Me explica rapidinho, que já vai acabar o nosso tempo, o ciclo da Peverella. Tá. O ciclo é assim, ó. A gente tem a poda. E ela é produtiva, não? Não, ela é irregular. Ela é irregular. Tem anos que ela produz muito, tem anos que ela não dá absolutamente nada, né? E isso é uma das razões que fizeram também os colonos abandonar o plantio da Peverella, né? Então acabou sendo um ciclo muito irregular, né? Da variedade. A produção dela, então tem anos que produz muito bem e tem anos que não dá absolutamente nada, ou poucas, né? E do ciclo vegetativo, a poda é feita em agosto e ela é uma das mais tardias. A gente colhe em março a variedade, né? Em março que vocês colhem? Em março. Segunda quinzena de março. É a última variedade assim, a ser colhida, né? E ela é suscetível à doença, pelo que você falou. Então, sim, ela tinha mesmo todos os motivos para ser abandonada, né? Exatamente. Ela tem mais doenças assim suscetíveis do solo do que propriamente assim fúngica, né? E eu acho que todas essas variedades que estão há mais de 80 anos no Brasil, elas são muito resistentes, né? Resistentes tanto a Trebbiano, a Peverella, a própria Moscato, né? Então elas é mais manejo, mas o problema são doenças do solo. Aí sim é interessante até o enxerto, né? E não plantar só em pé franco a variedade. E vem cá, e quando vocês decidiram finalmente fazer a Peverella, como é que foi essa decisão? Foi fácil? Foi polêmica? Cara, foi muito polêmica, né? Foi muito... Todo mundo disse, não, isso aí não pode dar certo, isso não vai dar certo, isso é um absurdo, né? Vocês estão fazendo. E levaram a gente muito na brincadeira, né? Muito na brincadeira. Acharam assim que era uma brincadeirinha, tu entende? Vai fazer uma barriquinha de Peverella, 2. Aí quando vê aí, tu mesmo apresenta o vinho em Portugal, aí, o Jonathan apresenta em Paris, não sei o quê. Aí os descorteados colocam o vinho como o melhor vinho brasileiro, a gente vai a Nova York apresentar
o vinho como o melhor vinho brasileiro, cara, né? Da minha experiência mostrando esse vinho lá fora, te digo que a primeira vez que o Ricardo Diogo, da Barbeito, provou esse vinho e ficou maluco, tanto que ele comprou, fez questão de comprar umas garrafas disso, arrumou um jeito de levarem para lá. A Sara Armédia ficou louca quando provou isso aqui. Estava numa prova nossa que a gente faz lá na Essência do Vinho, no Porto, chama Vinhos Fora do Baralho. E aí tivemos a felicidade de apresentar esse Peverella. Eu não me lembro agora exatamente qual era a safra que a gente apresentou. Era aquela que o rótulo era verde. Sabe qual? 2012, lá. Acredito que sim. A Sara Armédia ficou louca com aquilo ali. Aliás, os produtores que lá estavam na prova também, o Luiz Patrão, que é o produtor que hoje em dia está, além do Vadio, que é o projeto dele, está pilotando lá Coelheiros também. Estava nessa prova, ele estava nessa prova também, ficou maluco com o vinho. A pergunta geral era como? Isso não tem nada a ver com o que eu esperava encontrar de um vinho brasileiro. O que tem aqui? Como é? Que casta é essa que eu nunca ouvi falar? Que uva é essa Peverella? Da onde ela vem? Então, lá fora, sempre que eu mostrei esse vinho, a repercussão sempre foi muito boa. Legal. Pô, é legal ouvir isso, né, Lalas? Porque é um trabalho assim de que a gente apostou realmente assim, na tradição, que nem eu te falei, na cultura, na tradição, na variedade e na técnica, né, de elaboração. E como tu me perguntou antes que eu não te respondi, a Peverella tem uma capacidade imensa para ser um vinho de maceração, né? Imensa. Então, eu acho que o grande resultado também é no processo de elaboração, né? E como é que vocês descobriram isso? Como vocês olharam para a Peverella, foram testando, né? Foi tentativa e erro, porque vocês não tinham nenhuma literatura a respeito. Nada, absolutamente nada, né? O que nos levou mesmo foi primeiro, foi esse vinho que a gente bebeu, que era um vinho, é uma variedade branca, mas que lá estava uma cor estranha, né? E depois foi realmente esses testes, a gente começou a fazer, a gente fez, eu e o Álvaro lá, o primeiro vinho, ali a gente fazia esse vinho sem SO2, o primeiro vinho com maceração, então, fomos atrás dessa variedade e os primeiros resultados já despontavam para a gente como um vinho espetacular lá, de cara, sabe? 2001, 2002, 2003, e espetacular. E aí, 2007, quando a gente crava mesmo, vamos fazer aqui 2 barricas, né? Vamos fazer um pouco mais que 600 garrafas, a gente já tinha consciência de que não era uma brincadeira, era uma variedade que bem trabalhada podia dar esse resultado, né? E deu, né? Virou o emblema da Era dos Ventos, trouxe essa uva de volta à luz, vamos dizer assim, né? Porque ela dava completamente nas sombras. E é um vinho que marca uma era, não só uma era dos ventos, mas marca uma era, sem dúvida nenhuma, de sucesso para o vinho brasileiro. E Lalas, assim, ó, a gente chegou ao absurdo, cara, de a gente ter menos de 7 hectares plantados no Brasil. Em 2011, o cadastro vitivinícola apontavam 9 hectares, mas a gente sabia que era menos. Então, hoje é quanto? 7. Hoje eu acho que o pessoal tem plantado mais. Eu mesmo já plantei mais de 1,5 hectares. Eu acredito que voltou aí no patamar de uns 15, o que é muito pouco ainda, né? Assim, se a gente for ver em termos de produção, não é nada, né? Mas se você ver, já quase dobrou, né? Quer dizer, já mais que dobrou. Se eram 7, hoje são 15, já dobrou em o quê? 10 anos? Isso aí. Já é um bom indicador, né? É um bom indicador, exatamente. E vem cá, uma coisa que sempre me impressionou nos Peverella, o Peverella é um vinho muito doido, ele é quase que um paradoxo, uma contradição ambulante, porque ele tem uma acidez também rasga, ele tem muito tanino, ao mesmo tempo ele tem volume, uma dimensão em boca que impressiona, talvez seja uma das características dele mais impressionantes, seja essa dimensão em boca que ele tem. Sente-se aqui claramente, ao contrário dos outros, uma presença mais forte do tempo que ele fica em madeira e da maceração da pele da uva. Tudo isso, quer dizer, na verdade, caminharia até, se a gente parasse para pensar, para um vinho pesado. Como, às vezes, os vinhos do Gravner, se você parar para pensar as primeiras análises, ele caminharia para um vinho pesado. Só que quando você bota na boca de pesado, apesar da dimensão, apesar da força, da musculatura que ele tem, não tem nada. É um vinho que a acidez é tão abrupta, tão violenta, que segura e amarra aquele negócio todo. Isso é o quê? É a uva mesmo? Ela empresta tudo isso? Ou é a conjugação de tudo?
Eu acho assim, é a conjugação de tudo. Eu acho que a variedade por si só, se a gente for tem que ser trabalhada. É uma variedade que precisa ser trabalhada. Eu acho que está mais no processo. A gente 50% do vinho a gente deixa em barrica de IP, que é barrica brasileira, né? E 50% a gente deixa em carvalho de 28º uso. Essa Ou barrica seja, de IP, só para te interromper de novo, como é que ela é? Ela é mais porosa, menos porosa? O que que ela ela é agrega? menos porosa, Ela é né? menos porosa, então. A gente classifica ali a madeira, né? A fibra da lignina, onde a gente vê ali a porosidade dela, ela é bem fechada, sabe? Ela realmente é praticamente um vidro, né? Mas que aporta certas características interessantes até para o vinho, porque a gente sente que tem uma madeira, mas que não é o carvalho. Isso que é legal, Ele é sabe? estranho, esse vinho é estranho. É. E a Então é um estranheza casamento. dele fascina. É o casamento assim, ó, de um vinho macerado em carvalho antigo, né, em mastelas antigas. Depois é um vinho que vai para duas outras madeiras, né? Depois é feito um corte deles, né? E vai para a garrafa por mais um tempo. Quer dizer, é meio louco isso, né? Mas a técnica aqui é fundamental. Eu acho. Ah, E as leveduras do lugar, Klaus? Isso eu sou assim, ó. É categórico, sabe? O lugar onde a gente está é que também determina isso, né? Todos esses fatores vocês acabam já interferindo. fizeram um pé de cubo, um isolamento das leveduras que você tem aí, para você ver direitinho o que que você tem de levedura ruim, boa? Como é que vocês trabalham? Tá, a gente faz assim, Lalas. A gente sabe que até 4 graus alcoólico, nenhuma Saccharomyces cerevisiae, depois uma se desenvolve ali, né? Mas a gente nunca pensou em realmente fazer esse isolamento. O que a gente faz, sim, Lalas, eu acho que é muito importante, porque isso eu vi na Borgonha também. Eu acho que nesse trabalho intenso que eles têm é levar tudo que sobra ali do bagaço, depois de pensado, de volta para o vinhedo. De volta para o vinhedo, sabe? Vai criando ali uma microflora, né? Uhum. Vamos poluir, entre aspas, aqui com o que mais se adapta, matéria da nossa mesmo, né? A nossa própria matéria ali se incorporando no solo e praticamente fazendo. Eu não sei se acaba prevalecendo o tempo inteiro essas leveduras. O certo é que deu muito certo. A gente nunca fez um trabalho assim, vamos isolar para ver qual levedura tá tocando isso aqui, né? Mas a gente faz sim esse trabalho de permanente, né? De voltar tudo para o solo. Tudo que é utilizado na Era dos Ventos volta para o próprio solo depois, seja o bagaço, engaço, semente, acaba tudo, acho, tudo contribuindo para esse microsistema, né? Falando em microsistema, como é que é a biodiversidade daí? Você tem florestas, você tem matas, você tem muita vida microbiológica aí, ou é mais uma área de monocultura? Como é que é essa Não, zona toda aí? pois é, a Serra Gaúcha, graças a Deus, a Deus não, né? Mas também o que a gente tem aqui são pequenas propriedades, onde fica impossível mecanizar. Todo o trabalho feito, assim, pelo menos era 200, é tudo manual. O manejo de vinhedos, a colheita, né, a descarregar, tudo. A topografia não permite mecanização. Então, a Serra Gaúcha é muito privilegiada por isso. Privilegiada por quê? Porque em outros lugares onde existe essa possibilidade de mecanização, a gente tem outras culturas do lado, como soja, como arroz, né? Inclusive, esse rótulo da abelha ali, dos nossos vinhos, é uma forma de protesto que a gente faz, né? O Rio Grande do Sul foi o estado que mais matou abelha, cara. A gente tem relatos aqui de mais de 480 milhões de abelhas mortas, cara, por aquele 2,4-D, sabe? Um Uhum. herbicida que aí, por derivação, vai atacar as vinhas, vai atacar os vinhedos, né? Então, cara, que mundo é esse, né? Então, a gente consegue aqui, sim, na Serra Gaúcha, ter esse controle, porque não existe a monocultura aqui, não é uma região né, de fácil mecanização aqui, a gente chama de pirambeira mesmo, né? Os vinhos são em encostas, e isso acaba ajudando muito a gente, né? Pelo menos evitando esse tipo de coisa. Então, Zanini, para a gente terminar agora, em grande estilo, vamos falar do vinho brasileiro. Tá? O vinho brasileiro Tá? tão sofrido, tão atacado, e que às vezes Tá. parece que faz questão de ele próprio se atacar com algumas decisões ali do setor meio conturbadas e erradas, mas
Primeiro, a gente não consegue definir o vinho brasileiro ainda numa palavra só, ou num estilo só. A gente tem um país muito grande, embora a área de produção nem seja tão grande assim. Mas o fato é que a gente tem algumas regiões que estão sendo inventadas agora, ou seja, estão escrevendo ainda o prefácio do que vai ser aquilo um dia, e a gente tem o Sul, onde a gente já tem pelo menos o primeiro capítulo escrito. Primeiro, que está até o segundo capítulo escritos. Eu sempre defendi que o vinho brasileiro tem que encontrar a sua identidade, não tem que ficar imitando o Chile nem a Argentina. A gente não consegue atingir os níveis de concentração que eles conseguem lá, os níveis de maturação que eles conseguem lá. Em compensação, a gente tem o basalto aqui e a gente tem uma acidez nossa, que felizmente está na moda, e que eles também, na Argentina, em muito poucos lugares, e no Chile também um pouco mais lugares conseguem, mas também não na escala que a gente consegue aqui. O nosso caminho tem que ser um vinho, a gente já conversou muitas vezes disso, inclusive, fresco. Temos que saber trabalhar essa acidez para ela não ficar excessiva, para ela não dominar o vinho e não ficar desequilibrada. Mas o nosso caminho é um vinho mais fresco, mais leve. O que você acha que hoje em dia já é assim, ou o que pode vir a ser assim, ou eu estou completamente maluco e errado? Não, tu tem toda a razão, Lalas. Tu fez uma leitura perfeita, né? E é muito bom falar contigo, porque a gente já tem, né? A gente já vem falando sobre isso há muito tempo, né? E é muito estranho, porque a gente sempre tem que voltar às mesmas questões, né? Parece que isso é cíclico. E se a gente for ver assim ao longo do tempo, a gente rompeu lá em 2000 mesmo. Eu vou te assim balizar pela minha história, né? Eu tenho nesses mais de 20 anos de vitivinicultura, mas era o que tu falou, era tentar, o vinho brasileiro era tentar fazer uma cópia de vinho chileno e argentino, né? Naquela década que eu comecei a fazer, sabe? E a gente, em vez de a gente buscar a nossa identidade, né? Olhar mais para o nosso solo, olhar mais para trás, olhar para o viticultor, olhar para a terra, sabe? A gente tem mais que olhar para a terra. Então a gente vai na busca excessiva do mercado, o que o mercado pede naquele momento, né? Ah, não, agora é vinho, sei lá, vinho de ânfora. Vamos todo mundo fazer vinho de ânfora, porque agora, cara, e a gente não vai, não atinge realmente a nossa essência, sabe? Por isso que é importante toda essa questão histórica, cultural, sabe? Para a gente conseguir entender o que é o vinho, o que o vinho faz parte da nossa cultura, né? E entender nossa terra, o que se produz aqui, como se produz, de que forma eu vou fazer. Então, em vez de incentivar, de dar tanto valor para a tecnologia, vamos olhar a técnica, né? Não vamos sair apresentando a primeira coisa que chega numa vinícola é ficar mostrando preço pneumática. Não é isso. A primeira coisa que quando chega numa vinícola é lá mostrar a terra, mostrar o que está saindo daí, né? Então, o vinho brasileiro sempre tem nessa busca. Mas eu concordo contigo. O vinho brasileiro, desde daqueles vinhos antigos, como eu te falei, da Companhia Vinícola Rio Grandense, que esse enólogo Brandalize me ajudou muito, eram vinhos mais frescos, com menos estrutura. A gente não pode procurar, assim, como tu falou, essa concentração imensa, grau alcoólico altíssimo e final doce, cara. Isso não é nosso vinho. O nosso vinho é assim, ele é um vinho mais elegante, sabe? Ele é um vinho mais elegante. Ele é um mais vinho gastronômico, né? Oi? Mais gastronômico, essa acidez que ele tem. Mais gastronômico, exatamente, né? Então, pai, eu fico muito triste, assim, Lalas, em ver que as pessoas não estão se preocupando, assim, realmente, é da garrafa para lá, sabe? Da garrafa, do rótulo para frente, não da rolha para dentro, sabe? É isso que eu acho que o vinho brasileiro tem que buscar identidade. E também não ficar fazendo essas bobagens aí que o setor faz, né? Então, puxa, é complicado, né? Essas bobagens que o setor faz, Jesus do céu. São muitas, mas eu né? sou otimista. Eu sou otimista, né? Vamos lá. Então, para a gente terminar, deixa uma mensagem bem otimista em relação ao vinho brasileiro. Aliás, inclusive pode até falar, você esteve agora em Nova York, né, num evento dos Descorchados, não faz muito tempo, foi na época que ainda se podia viajar, parece que faz uma eternidade, mas não faz tanto tempo assim. Qual a percepção que você sentiu deles em relação ao que você apresentou lá? Olá, foi um dos momentos mais fascinantes assim da minha vida, posso falar, sabe? Não só pela emoção de estar apresentando ali, representando o Brasil lá, sabe? Com Peverella, feito dessa forma que a gente conversou até agora, mas a percepção deles como uma coisa única, como uma coisa de identidade, sabe? Uma coisa
de força, de cultura. É o que tu falou, assim, a mesma reação que as pessoas tiveram lá em Portugal contigo, foi comigo, sabe? Então, os jornalistas vinham nos pedir, puxa, de onde é que vem isso? É uma coisa nova, sabe? Então, foi muito interessante isso, sabe? Foi um dos momentos emocionantes, foi saber que esse vinho era uma coisa única, sabe? Que a gente pode fazer, sim, grandes vinhos aqui no Brasil, sem copiar nenhum estilo, sabe? Nenhum, né? Nem europeu, nem chileno e argentino. Isso que eu sinto, sabe? A gente tem um grande potencial respeitando a nós mesmos, né? Obrigado, Zanini. Mais uma vez, uma conversa top contigo. Muito obrigado, Laura. A gente já conversou várias vezes. Inclusive, o vídeo de estreia da Gula é contigo e com o Daniel. E temos ainda muitas outras conversas para fazer. Temos prova de Valontano. Quero fazer também uma vertical de Valontano contigo para ver. Ótimo. Eu tenho aqui umas garrafinhas de 2008, sabia? Como é que tá esse vinho ainda? Tem umas garrafas aqui de 2008. Tá fantástico, Lalas. Fantástico mesmo. Vamos fazer juntos aí, cara. Vamos fazer sim. Lalas, olha, obrigado pela oportunidade, tá? É muito bom poder falar assim, né? De uma forma livre e muito autêntica e verdadeira contigo, cara. Não, e a gente vai fazer aqui para a Gula TV, quando a gente puder voltar a viajar, né? A gente está pensando em fazer isso, de repente, em setembro, se tudo já estiver mais normal. A gente quer ir para o Sul, fazer a nossa primeira matéria de campo, que é o que a gente gosta mais de fazer, justamente aquilo que você falou, de ir nas vinhas, mostrar os lugares, mostrar as pessoas que fazem os vinhos, não só os enólogos, mas também os viticultores, também os donos das vinhas, enfim, mostrar isso a gente quer fazer, se Deus quiser, aí sim é Deus mesmo, quer dizer, se a gente apelar para os outros, aqui não vai a lugar nenhum, mas tem que ser Deus para ajudar. E em setembro, se Deus quiser, a gente vai para campo, e a gente quer ir para o Sul, obviamente, vamos visitar tanto a Valontano quanto a Era dos Ventos. Está no nosso radar. Legal. Abraço, Zanini. Obrigado. Tá? Um abraço, cara. Tchau, tchau.